E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Destack, para o segundo episódio do meu documentário que eu estou fazendo sobre a criação do game do Projeto Antártica. O game ainda não tem nome, até a data, dia 14/2. Amanhã eu vou fazer a segunda entrega e então eu vou aqui gravar um vídeo mostrando o desenvolvimento até agora. Como eu falei, a cada entrega eu vou fazer um vídeo explicando e falando o que foi feito e tudo mais. Os vídeos são lançados depois da publicação do game, obviamente. Então, só para a gente fazer uma atualização, esse computador, como vocês podem ver, ele está muito carregado de itens, tem muito arquivo. A minha pasta do jogo, o meu projeto, já tem 17 GB de tamanho de armazenamento, 1.326 arquivos gerados em 98 pastas. Então, por enquanto, é assim que está. E o computador aqui extremamente estrangulado, esse notebook aqui, 13 GB livre, mas ele é um guerreiro e são arquivos bem pesados. Primeiramente, eu vou mostrar um vídeo que a equipe de programação solicitou, que vai ter um puzzle de tirar foto da baleia. Como eu falei, vai ter um puzzle que no navio o jogador ele vai ter que fotografar as baleias. Então as baleias vão sair uma animação da cauda e ele vai ter que fotografar no exato momento em que a baleia aparecer. Então aqui tem uma demonstração que a equipe de desenvolvimento, eu sou a equipe de design, a equipe de programação me mandou que eles precisavam disso aqui, ó. Eu ainda tenho que fazer essa tela de instruções, definir fontes, daqui foram eles que fizeram, mas é mais ou menos isso aqui, ó, que vai acontecer, ó. Então, ó, esse pássaro que está passando aqui, que está voando, foram os sprites que eu mandei para eles e eles animaram. Aí, ó, os pássaros eles vão voando e aí tem umas baleias voando aqui no mar, mas não é assim que vai ficar não. Na realidade vai ficar a cauda da baleia que eu desenhei. E aí o que vai acontecer? Ó lá, ele vai ter que tirar uma foto no momento em que a cauda estiver de frente. E aí vai vir no catálogo para ele catalogar a baleia. Então o jogador vai estar no navio, vai ter um sinal que apareceu uma baleia, vão ter pessoas lá, e aí ele vai ter que fotografar a cauda da baleia quando ela aparecer. Eu vou tentar colocar esse vídeo aqui na edição para vocês enxergarem melhor o que a programação mandou, porque ele está travando aqui, ó. Tem a madeira do navio que apareceu aqui embaixo. É isso que ele precisava ser feito, ó. Tirar foto, aparece a interface da câmera quando faz o clique, enfim. Eles só colocaram a baleia voando para exemplificar. Eu tinha que criar esse design. Então, se eu vier aqui na minha pasta Antártica Jogo e vier na pasta Puzzle, já tem todas essas pastas aqui, ó, Puzzle Baleia. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. Eu desenhei aqui o cenário, aqui são as animações do sprite do cenário. Eu vou abrir ele aqui no Photoshop para mostrar uma peculiaridade, uma coisa interessante sobre esse cenário que eu criei para fazer a animação do sol, do reflexo do sol e também a animação da água. Aqui eu estou desenhando a cabine do navio, eu já vou chegar nessa parte aqui no vídeo, quando eu começar a explicar a parte de cenários e algumas questões acerca da roupa do protagonista e o que são esses dois elementos aqui, que são os mentores, que eu acredito que no vídeo anterior eu ainda não tinha chegado nessa parte. Então, ó, esse é o cenário que eu fiz. Eu pincelei aqui as nuvens no céu, joguei um gradiente aqui, desenhei um iceberg, desenhei aqui o vidro, ó, com reflexo. Ele tem um chanfre aqui, ó, um entalhe, tem as madeirinhas segurando, aqui tem um reflexo no vidro, ó, refletido. Aqui tem a madeira, que é o que apareceu naquele vídeo que a programação mandou. Então é como se fosse a visão em primeira pessoa do jogador. Coloquei um sol, apaguei um pouco o mar para parecer que o sol está invadindo, pintei um reflexo, desenhei várias sujeirinhas aqui para parecer o reflexo da água, enfim. Foi tudo feito aqui em várias camadas, várias layers. E o resultado, vocês vão ver agora no vídeo, ó. Eu preparei essa animação, vejam agora.
Voltando aqui, como vocês viram na animação, o mar ele move. O que é o efeito do mar movendo? Na realidade é uma gambiarra que eu fiz. Teve um primeiro vídeo, vocês vão ver que eu vou mostrar um vídeo anterior em que o movimento da baleia está muito rápido e o mar ele está piscando rapidamente e com mais contraste. Esse vídeo aqui, ó. O que acontece? Como que eu fiz o movimento do vídeo do mar? Eu tenho aqui o mar, e aí eu fiz o que? Eu sobrepus o mar e usei um efeito de lighting. Então o efeito das ondas que vocês estão vendo é isso aqui, ó, é uma camada no Photoshop em cima, com efeito de sobreposição em lightning, que é aqui de iluminação. Deixa eu ver se está gravando ainda o meu vídeo aqui. Tá, beleza. É o efeito, porque estava travando esse software, o Tube. Então é efeito de iluminação, ó, que eu fui apertando tipo uma seta para baixo, uma para o lado, e eu salvei tela 2, para baixo, para o lado, tela 3, para baixo, para o lado, tela 4, para baixo, para o lado, tela 5, e depois elas foram voltando, então fica fazendo esse movimento aqui, ó, estou fazendo com a seta do teclado, ó, eu estou movendo a layer do Photoshop para vocês verem o efeito que deu. Só que tem uma hora que a layer ela coincide com o do mar, então fica um lightning ele em cima dele e não dá efeito, ele fica forte, que é aquela piscada que estava no primeiro vídeo. Aí eu tirei essa layer, se a gente olhar aqui, ó, as sprites aqui, ó, não usar, ó, eu tirei a sprite cenário 1, e aqui tem, ó, cenário 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 8 sprites de animação para o movimento do mar e do reflexo, mas eu tirei o 1, que é quando as layers se coincidem, a água fica muito escura, porque eu vi que estava dando um problema de contraste grande. Agora vocês estão vendo que também a baleia ela é animada, a cauda sai e a cauda volta, né? Então aqui, ó, tem os sprites de animação da cauda da baleia, ó. Eu tive que desenhar tela a tela, então são 14 frames de animação para fazer a cauda da baleia. Isso para uma baleia, ainda tem que fazer, se não me engano, mais umas 5 ou 4. Então o ideal é que quando a pessoa bata a foto, tem que estar entre o sprite 8 e o 10, talvez entre o 7 e o 11, enfim, depende do que a programação decidir. Ele vai ter que bater a foto de um jeito que a baleia possa ser identificada, porque essa é a intenção do game, esse é um simulador de Citizen Science, ciência cidadã. Então ele vai ensinar como que tem que ser catalogado uma baleia. E aí eu desenhei aqui, ó, a água. Aqui não dá pra ver aqui na sprite, porque a água é branca, ó, e o fundo é transparente, mas no vídeo dá pra ver aqui, ó. Tem vários pinguinhos d'água que saem da baleia, enfim, ela joga água com a cauda. Então eu desenhei aqui todas as sprites da cauda, ó, que vai dando movimento. Eu desenhei a sprite principal, a sprite central, a 9, e aí eu fui usando o deform lá, distort do Photoshop. Ó. Então se eu abrir aqui, ó, por exemplo, aqui na baleia, ó, vamos lá, em cenários, puzzle baleia aqui, ó. Vamos pegar aqui. Aí depois eu separei só os PNG para entregar, porque eles não precisam do Photoshop, né, do PSD. Então aqui, ó, arquivos entregar. Mas tem aqui, ó, cauda 1, os PSDs. Ó. Então se eu pegar, por exemplo, ó, o Sprite 1, eu vou falar como que eu fiz agora esse movimento da baleia, ó. Sprite 1 e tem, ó, tem a água escorrendo, ó. Tem um fundo preto aqui que eu usei para enxergar, para pintar, borrar. Eu peguei um pincel pontilhado e depois eu fui com a mãozinha aqui e fui borrando para fazer o efeito d'água numa layer embaixo, tem água embaixo e tem água na layer de cima, isso para todas. Na realidade o que eu fiz, eu comecei desenhando o sprite 9 da cauda da baleia, e a cauda, eu desenhei todos os sprites e depois eu fui pintando a água, abri tudo de novo. Então eu peguei esse sprite 9 aqui, e aí eu fui usando aqui, ó, editar, transformação, warp, aqui do Photoshop. Aí eu ia mexendo um pouquinho aqui, ó, a baleia, ó, para parecer que a cauda ela tá dobrando, ó, para parecer que ela tá indo e descendo, ó. Então eu fazia um pouquinho, salvava, para um lado e depois para o outro. Então esse sprite eu coloquei geral, aí eu vi quantos frames de animação eu fiz para frente
e salvei, e depois eu vi quantos frames eu fiz para trás, e daí eu fiz a contagem. O último frame que eu desenhei, na realidade, foi o primeiro. Parece que ficou estranho aqui, mas se der um Enter, ela fica normal, ó. Essa parte aqui, ela vai ser, ó, preenchida, né? E depois eu fazia alguns ajustes com o pincel, então, tipo, esse Sprite 9 foi o primeiro, e aí a cauda, ela vem da frente, e depois ela vem para trás. Então eu tive que fazer, primeiro, todos os warp da cauda indo para trás, aqui, ó. A ponta, ela vai para trás da baleia, ó. E depois eu tive que fazer da cauda indo pra frente e tal. E assim por diante, então gerou esse efeito aqui do puzzle, esses 14 quadros de animação. Sobre a protagonista, voltando aqui para Antártica Jogo, sobre o sprite Tibi, da pesquisadora aqui, que é o boneco que vai andar no jogo, que eu já mostrei as animações e tudo mais no vídeo anterior, tem algumas características interessantes de pesquisas que eu fiz, que eu tenho que levantar aqui para vocês, que é o seguinte: a gente pode notar o sapato que ela está usando, não é uma bota, não tem sentido usar bota na Antártica, não tem lama, né, é gelo. Então ela está com um sapatinho e as luvas azuis. Por que eu fiz então desse jeito a roupa? Eu falei que eu baseei no que foi visto em pesquisa, né, que eu pesquisei no Google e tudo mais, fiz uma pesquisa até pro movimento dos animais, a asa, como que é a biologia do pássaro, da baleia também. E aí, ó, se olhar, a roupa é laranja, como a que eles usam na Antártica, e olha o calçado. É igual o calçado que eu desenhei, então eu tomei cuidado. Ó, aqui as faixas de refletoras, eu desenhei nela também, né, as faixas lá no desenho grande. Olha lá, o calçado que eles usam não é bota, não é bota. Parece um sapato, tênis. Ó, a roupa que eles usam. E a luva azul também, ó. A luva azul parece estranho, um azul meio... Ó, eles usam realmente as luvas azuis lá também. Então foi bem fidedigno, com base em estudos e pesquisas que eu fiz. Aí eu estou desenhando agora os mentores. Então, se a gente vê aqui em mentores, eles são personagens que vão ficar parados no cenário e cada um vai ser inspirado num professor da UFABC. A Silvia, enfim, cada mentor vai ser inspirado num. Então aqui é inspirado na Silvia, que é uma professora da UFABC. Ó, aí eu tinha feito ela, na realidade, ó, cada um foi definido que eles vão ser sempre da mesma cor vermelha, mas vai mudar a touquinha. Então a Silvia usa essa faixa, tem o cabelo mais encaracolado. E aí, aparentemente, a princípio, eu fiz ela desenhando segurando uma prancheta. Aí me falaram que eles não usam prancheta, é mais estilo Moleskine lá, então eu troquei aqui, ó. E aqui eu nem tava terminado ainda, ó, tá vendo? Não tem detalhes ainda, ó, a diferença, ó, jogo de 7 erros, ó. Aí depois eu desenhei o Moleskine aqui, ó, com a folhinha, né? E aí no cenáriozinho aqui pra interpretar. E aí eu fiz um movimento de animação dela, que todos vão ter o mesmo movimento, que eles só vão ficar parados no cenário esperando o comando do jogador. Então eles vão ficar mexendo. E aí eu fiz aqui, ó, as 10 sprites de animação da Silvia, que todos os mentores vão ter a mesma animação. Eu vou ver se eu consigo só trocar as cabeças e manter os corpos, porque a roupa é a mesma. Ganha tempo no processo. E a única questão é que ela pisca e sorri nas sprites aqui. E aí eu vou ter que animar as bocas deles piscando e sorrindo, ó, aqui, ó, a piscada e o sorriso. Ela fica lá mexendo, depois ela pisca e depois ela sorri. Pra ela não ficar piscando e sorrindo freneticamente, tem vários ciclos de animação até ela piscar e sorrir. E o resultado é o vídeo que vocês vão ver agora. E eu desenhei um segundo mentor, que é baseado no professor da UFABC de matemática. Cada mentor vai ser responsável por uma aula, por uma área, química, física, biologia, matemática. Então esse aqui é o professor da área de matemática, ó. Aqui é a imagem dele. E aí eu desenhei um Tibi, ó, meio que inspirado, ó, meio que no estilo dele, com o rosto dele, ó. Né, já sorrindo, ó, tá vendo? Ele tem um sorriso, então aqui, ó. Esse já tá sorrindo, embora na animação ele vá sorrir e piscar também. Então por enquanto dos mentores é isso. E aí a gente chega ao ápice dessa segunda entrega, que é os cenários. Mas antes disso eu vou mostrar a HUD,
que são os elementos de interface. Quando tiver diálogo no jogo, ignorem esse cenário aqui, não é um cenário que eu desenhei esse do fundo, é uma imagem do Google, mas o ideal é quando tiver diálogo, o diálogo vai ser representado da seguinte forma. Eu vou ter que desenhar todos os 7 mentores em alta resolução. Quando eu fiz essa tela, eu não tinha desenhado nenhum sprite de mentor ainda, então eu só repeti a protagonista flipada aqui no outro animação só para mostrar como que ficaria. Mas quando ela encontrar um mentor, não sabemos se é uma estrela que vai ficar na cabeça dele, enfim. Aí vai vir para a tela de diálogo, onde vai aparecer ele aqui em alta resolução, player 1, o texto que ele vai dizer, aqui a barra de progresso do diálogo. Aqui, para quem é deficiente visual, vai clicar, o texto vai ser narrado. E aqui em Libras, para deficientes auditivos, enfim, né, surdo, mudo, vai aparecer aqui o quadrinho das Libras. Então, quando um falar, o quadro fica por cima do desenho do segundo. Quando o segundo falar, ele fica por cima do desenho do primeiro e vão ter vários tipos. Vai ter algumas perguntas, múltipla escolha. Aí eu fiz aqui um detalhe de textura de gelo aqui no fundo, ó, bem interessante, e é assim que vai funcionar a tela de diálogo. Aí tem o primeiro teste da interface. O primeiro teste de interface feito era aqui, ó. Então aqui em cima vai ficar o nome do jogador, a fotinho, o HP, aqui ó, coraçãozinho de HP, e aqui o nível. Eu desenhei os ícones e tudo mais. Aqui vai vir o nome da missão que ele tá, uma breve descrição, o tempo, isso aqui foi cortado depois, informações sobre a missão. Aqui a mochila, com os elementos que ele vai coletando e usando. Que tiver selecionado, eu escrevi embaixo câmera e puxei para cima, mas a gente descartou escrever, só vai ter um brilho que eu vou mostrar. E aqui eu não sabia o que ia ter, eu coloquei um menu genérico, mas é onde vai estar o logbook, que é o book de acesso a informações. Talvez tenha um glossário, talvez não tenha, enfim. E aqui sem o fundo, né? Aqui com o fundo e aqui só a interface em PNG. Só que aí eu fiz uma melhoria nela, ó, e ficou assim. Antes disso ela estava assim ainda, ó. Essa daqui já é uma segunda versão, porque eu melhorei as cores, deixei mais no padrão, ainda subi aqui o câmera, ficava escrito o nome. Dei uma melhorada geral aqui nas cores, aqui era mais avermelhado, deixei tudo mais homogêneo. Deixei aqui mais uma marca d'água aqui, se eu não me engano, em relação à outra. Aí aqui ela sem a aplicação, essa que eu mostrei agora, só que só o PNG. E aí eu dei uma melhorada ainda para essa versão final, onde troca aqui o ícone pelo ícone do logbook, tira esse contorno branco dos ícones, que eu acho que talvez fique melhor com contorno por contraste, e ele para de subir, ele fica brilhando aqui. E aqui o nome da missão tirei o timer e mudei a cor aqui, mas eu ainda acho que talvez o amarelo fique melhor, a gente tem que testar isso. Então ó, ficou dessa forma, aqui vai o nome da pessoa, a barra de XP aqui, de Experience Point, os pontos de experiência, aqui o Health Point, o HP, né, vai ficar assim, redondo para economizar espaço na interface, para não ficar muito retangular. Aqui o ícone da missão, o nome, vão ter signas no logbook que ele vai pegar, aqui os ícones de item, e aqui o livro, a gente ainda vai ter que redesenhar alguns desses itens. Então essa aqui por enquanto é a nossa HUD, que é a interface do jogo. Lembrando que isso aqui vai ser a maior parte do game, vai ser essa interface geral, né? Então por isso que ela tem que ser muito estudada ainda para parte de usabilidade e tudo mais, né? Então é Heads Up Display, né? Que é a HUD. Aqui são os elementos num game. Heads Up Display, para quem quer aprender o que significa. E agora vem a questão dos cenários, que dá muito trabalho. Então vamos lá. Começar vai ter a cidade de Ushuaia, e aí eu desenhei aqui a cidade de Ushuaia. Eu nem vou abrir isso aqui no Photoshop, porque ele tem 1,73 GB, tem 6 por 6 metros. Eu gosto de desenhar exagerado, não liga não. Eu desenho as coisas bem exageradas mesmo. Eu vou abrir até em baixa resolução, que talvez isso aqui trave a máquina. Porque às vezes a gente pode usar isso para cutscene, para banner. Não é só um sprite para jogo, eu posso usar isso para outros materiais promocionais. Então eu sempre desenho com o máximo de resolução possível, né? Então aqui ó, cenário de Ushuaia. Antes do cenário de Ushuaia, deixa eu mostrar esse por último, porque tem um barquinho lá que é um outro cenário. Calma aí, já volto nesse. Vamos lá. Vamos pelo navio. Aqui é como vai ficar o navio que ele vai pegar para ir para Antártica. Então, ó, vou pegar aqui, ó. Tá tudo aqui em PSD, as sprites. O navio começou dessa forma que vocês vão ver aqui, ó.
Quando eu comecei a desenhar, ele teve uma inspiração no Saint-Aignan do jogo do Pokémon, porque eu acho muito bem feito o design que eles fizeram. Então eu comecei aqui, ó, bem inicial mesmo, ó. Tava desenhando umas cabines, aqui a proporção, a câmera vai ficar mais ou menos assim. Ele tem que ter o vidro verde, porque no puzzle da baleia é aqui, né, essa parte. Então é um recorte em primeira pessoa, então tem que ter congruência, tem que ter identidade visual, né? E aqui ele ficou assim mesmo, por enquanto, ele estava assim na realidade. Aí eu fui melhorando, ó, fui colocando mais detalhes nele. Aí eu achei que cinza tava muito navio cargueiro, tava muito industrial, tava sem graça pro jogo, ó. Fui melhorando ele. E aqui no final, a versão final dele, ainda tenho que ajustar uma perspectiva aqui da parte de trás, coloquei umas texturas. Vocês vão ver que essa imagem demora para carregar, porque também está em altíssima resolução, ó. E aqui é o resultado final do navio, ó. Então, ó, as portinhas das cabines, ó, os buraquinhos. Aqui umas cadeiras, talvez saiam essas cadeiras. Não me mostraram como que é o Zodíaco. Ó lá, o vidro, como que vai ser exatamente o navio. Talvez mude algumas coisas, eu sei que ele realmente é pontudo. Tem aqui um logo, ó, que parece até o da Oceanos. Aqui, ó. Talvez vá o Interantar, é o nome do navio, mas ó, é assim que tá. Tem uma cadeirinha aqui que eu desenhei, uma mesinha, ó, o sprite. Eu não sei quais são os elementos que vão aqui, tem tudo sombra, ó. Tá tudo sombreado bonitinho. Eu coloquei uma perspectiva aqui em relação à outra, ó, era cortada, aí eu coloquei uma perspectiva extra aqui. E ó, tá bem legal, ó, tá bem suave, ó, bem sutil, ó, tudo bem sombreado. Inclusive aqui é a cabine, é a parte interna da cabine, que é o que eu estou desenhando agora aqui no Photoshop. Deixa eu fechar essas janelas aqui sem salvar, porque vai que eu salvo, pessoal. Tá vendo? Estou desenhando a parte de dentro, ó, da cabine. Isso aqui é o que eu estou fazendo agora para terminar para a entrega de amanhã. Eu já coloquei textura no chão, parece aquele chão meio de aço, né? Tipo metrô, enfim. Essa aqui é a parte interna da cabine do navio, que eu ainda tenho que concluir, né? Então, depois no terceiro vídeo do documentário eu vou mostrar, vou colocar o timão, os equipamentos, tal. Vou colocar aqui essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, é esse recorte. Então esse vidro aqui é esse vidro aqui, e aí eu vou colocar as janelinhas aqui, as clarabóias, que são essas janelas. Então esse é o cenário do navio. Não vou usar enquanto eu gravo a tela nesse notebook aqui, abrir no Photoshop, senão ele vai explodir. Aí eu fiz o cenário da Antártica. Esse vai ser procedural, na realidade ele vai ser até maior do que tá aqui. Ele vai ser bem grande esse cenário, então vai ser procedural, mas aqui é só para a equipe de desenvolvimento ter uma ideia de como que ele tem que ficar pronto, né? Talvez tenha um outro cenário que é a base interna da Antártica, e na realidade esse cenário da Antártica vão ter vários ambientes nele. Vai ter a península, a parte da Antártica, enfim. Eu joguei esse navio que eu tinha desenhado assim meio por cima, só que eu vou trocar esse navio pelo que eu fiz, né? Ele vai ficar aqui, mas o navio não chega tão perto da costa. E acho que eles não têm pier lá, é o mínimo de engenharia que existe na Antártica. Aí, ó, tá o gelo no oceano. Talvez eu faça esguicho de baleia naquele puzzle das baleias do desenho. Então eu peguei aquela baleia que eu desenhei, cortei ela, é a sprite da baleia, joguei no Photoshop, vim aqui, cortei ela, tipo Ctrl J, peguei a parte de baixo e mudei a opção de mesclagem para ela ficar meio parecendo assim, que é a mesma coisa que eu fiz uma aluna minha. Ela vai fazer um convite aqui de aniversário, eu estou ensinando, dando aula para ela, e eu fiz uma boia e foi feito bem assim mesmo, ó. Na realidade, ó, mostrar aqui para vocês o convite que a gente está fazendo para a festa dela, que é um teste que a gente vai fazer, ó, e vai ficar da seguinte forma. Aqui, ó, aqui o convite está aqui em cima. É um JPEG, peraí, não, esse daqui, ó, é um JPEG da boia. Esse mar aqui ele foi feito, ele foi desenhado. Aí eu peguei o JPEG da boia, joguei no Photoshop, vim com a caneta e recortei a boia aqui e recortei a boia na onda. Então eu separei em duas camadas e na de baixo eu mudei a opção de mesclagem para parecer que ela tá assim no mar, né? Então foi assim que foi feito. Agora, e da mesma forma esse cenário aqui da Antártica, ó. Aí tem o pier, tem o navio, tem aqui, ó, a textura do gelo em 3D, ó, essa parte aqui. Tem a textura do gelo, isso aqui vai ser procedural.
Aí eu joguei alguns pinguins aqui avulsamente, que eu desenhei também, que eu mostrei no outro vídeo, algumas montanhas de neve. Aqui é a base da Antártica, mas essa é a base chinesa, da China. E eu vou trocar depois pela base do Brasil, que eles vão me mandar foto. Aqui, ó, uma foca caranguejeira e tal. Joguei aqui, ó, fiz a pedra aqui, enfim, com a textura do gelo. Aqui, uma base do acampamento deles. Aí achei que ficou meio branco, meio sem graça, então fui colocando ó, outra base do acampamento, outra montanha de neve e tal. Aí eu fiz um segundo nível pra neve, ó. Desenhei aqui umas ranhuras, bem com a caneta mesmo assim, algumas coisas de foto com cutout, recorte de aresta. Desenhei aqui uma rampa, e aí veio uma questão, eu queria essa textura pra neve, eu precisava de uma textura assim, sem ter que desenhar inteiro ela, mas não é fácil achar neve nessa textura na internet. Então o que eu fiz? Eu peguei uma textura de areia, deserto, coloquei lá sand, texture, né, desert, desert, sand. Aí eu peguei, fiz um Ctrl Shift U para tirar a saturação, para ficar preto e branco, aumentei o nível e fiz aqui uma sombra azulada para parecer neve. Então esse aqui é o cenário da Antártica, que é um cenário gigante também, e vai ser maior porque ele vai ser procedural, ele vai servir para outros ambientes, para o puzzle de identificar a cor de gelo, enfim, diversas outras coisas, né? Estou fazendo a cabine do navio, aqui cenários, é aquele cenário padrãozinho que eu ponho as sprites só para testar, que eu fiz rapidinho. Aí vem, agora eu posso mostrar o de Ushuaia. O cenário de Ushuaia, aqui está escrito verdadeiro, porque eu comecei a fazer ele, mas eu usei só para desenhar as casinhas. Depois eu fiz um com tudo, então por isso que chama verdadeiro, enfim, é coisa interna minha. Cenário de Ushuaia, eu precisava desenhar a cidade de Ushuaia. Esse arquivo tem 72 dpi, 6x6, praticamente 6 metros de lado do quadrado que ele é gerado. Por quê? Porque eu fiz em alta resolução para poder usar para banners, enfim, para outras questões, né? Tô vendo se o vídeo tá gravando toda hora, porque é muito arquivo pesado. Enfim, aqui o cenário de Ushuaia, eu olhei no Google, o meu sócio aqui da agência, o Sérgio, ele opera turismo, ele já foi para Ushuaia. Tem as casinhas bem coloridas, as casas são todas feitas em madeira, porque a madeira ela endurece com frio, então ela vira tipo um concreto. Então eu desenhei uma casinha, teve uma inspiração em Pokémon também, que eu acho muito legal. Ó, aqui essa parte de cima. Na realidade eu desenhei essa casa originalmente, essa aqui, ela foi feita assim, ó, a cor, ó. Aí, o que eu fiz? Eu peguei ela, peguei o pincel de substituição de cor e fui trocando aqui a cor do telhadinho e flipei ela, mudei o lado para parecer uma casinha diferente, igual essa aqui, ó. Ela é igual, só que ela é espelhada. Essa é a original que eu desenhei, ó, a casinha aqui. Fiz uma janelinha. Também tem várias e várias camadas, muita camada mesmo, no Photoshop. E depois eu flipei e pincel de substituição de cor eu mudei aqui. Aí eu desenhei o hotel que tem lá, ó. Essa telha aqui são vários círculos, várias bolinhas sobrepostas. Eu criei um padrão e depois eu transformei ele em telha. Aí eu fiz aqui um desenho, baseado em RPG medieval, esse aqui já não tão em Pokémon. Fiz aqui um relógio e tal, ó. Tem o hotel aqui, então, que foi criado. Aí, se eu desmembrar essa parte do hotel, essas casinhas elas são diferentes. Às vezes a porta está no meio, às vezes não está, não tem um... São montagens, então não é tanto reaproveitamento assim. Algumas partes sim. Mas eu peguei uma dessas casinhas, apaguei só o efeito do mato para não ficar cortado e mudei a cor do telhado. Bem como eu aproveitei o hotel inteiro para cá, ó. Só mudando a cor do telhado, eu tenho que fazer alguns ajustes que pintou outras partes. E aqui, ó, a parte do meio virou também essa torrezinha aqui. Aí eu fiz aqui uma rua que tem Ushuaia, textura aqui procedural da grama que eu fiz e da neve, aquela de deserto de novo, mas de uma outra imagem aqui, ó, Ushuaia. Aí tem Ushuaia, aqui atrás tem o glaciar, os glaciares. Até tem um errinho aqui que eu vi agora, ó. Eu tenho que jogar essa textura para cá também. Aqui tem uma textura de terra, porque aqui fica a floresta petrificada de Ushuaia. As árvores elas caem geladas como se fossem concreto. Então tem aqui a floresta petrificada e alguns troncos da floresta petrificada de fotos do Google que eu fui desenhando, fazendo efeito, cutout, recorte de aresta, sombra interna e tal.
E aí eu fui repetindo elas e flipando, ó, repete, ó, aqui igual, essa aqui gira o lado, essa igual essa igual essa trocada, tem essa rocha, tem essa outra, só que o jogador ele nem vai andar muito por aqui, ele vai ficar mais pra cá, a câmera vai ficar mais ou menos assim, ó, e o jogador ele vai andando. Aí vai ter um posto de informações, aqui eu vou pôr os ícones, e aqui embaixo tem um navio, ó, de novo eu joguei ele aqui, porque é o porto, ó, é o pier, ó, fiz aqui uns detalhes, ainda vou melhorar algumas coisas, é o pier que leva aqui pro navio, que ainda vai mudar algumas coisas, e esse navio eu vou jogar na Antártica depois também. Então aqui tem a praia, onde é o porto, ó, a textura de areia, aqui, né? Enfim, eu tô fazendo tudo sozinho em 1 mês e meio, por enquanto, de trabalho, esses 2 vídeos. Praticamente vai 2 meses de trabalho, esses 2 vídeos aqui. Então o navio vai chegar, floresta petrificada, e o jogador ele vai ficar andando aqui nessa região. E aí ele vai pegar o navio, vão ter os puzzles dentro do navio, que é o do batismo de Netuno, tirar foto da baleia e tudo mais, né? Aqui umas neves. Então esse aqui é o cenário de Ushuaia, e ele vai entrar numa dessas casas, que vai ser tipo uma biblioteca, uma casa. Como eu estava dizendo, tem uma casinha aqui de Ushuaia que a pessoa, o jogador, ela vai adentrar. Aí aqui o sinal verdadeiro baixa resolução eu usei para mandar pelo WhatsApp para eles verem, porque esse aqui o JPEG ficou com 117 megas, porque eu usei baixa interpolação de pixel no JPEG para conseguir salvar, porque a memória RAM, os 8 GB aqui não estavam sendo suficientes. Aqui tem as casinhas separadas, e naquele puzzle da baleia, a equipe de programação mandou para mim a aplicação dessa cauda, um vídeo. Eu não tô com ele aqui, porque eles não conseguiram mandar pelo WhatsApp, mas mostraram na reunião geral a cauda saindo com a interface da câmera. Porque o que acontece é o seguinte, aquele puzzle da baleia, eu fiz também o desenho do grid da câmera baseado em Canon, baseado na Canon, tava até esquecendo isso aqui, ó. E aqui ele está em PNG, talvez não dê para enxergar. Quando a pessoa for tirar a foto da baleia, vai aparecer esse grid aqui, ó. Tá em PNG, ó, dá para ver só alguns detalhes, mas eu tenho em fundo preto para vocês enxergarem, ó. A câmera está no manual, aqui está o grid de enquadramento, aqui está onde o foco é feito e a medição aqui matricial, e aqui está a exposição 0, 1, se está subexposto, superexposto, né, super. Enfim, aqui é só um desenho, tá no manual, bateria, mas isso aqui é só um gráfico mesmo, um PNG, que vai ficar em cima da imagem simulando a câmera. Quando ele tirar a foto da baleia, ele vai poder catalogar, que é como aquele vídeo que a gente recebeu pelo WhatsApp lá que eu mostrei para vocês. Então, o catálogo eu desenhei dessa forma. Eu fiz como se fosse uma placa de vidro semi-transparente aqui, ó. Então ele tira a foto da baleia, aparece aqui o frame que ele fotografou no mar. Data e hora, isso aqui vai ser... Quando você faz um logbook, que é o livro da expedição, você tem que preencher isso mesmo, localização, latitude, longitude, os pontos aqui. Mas na realidade isso aqui vai vir preenchido pelo jogo, o mapinha e tal. Aí beleza, ele tira uma foto da baleia, ele vai poder catalogar se ele achar que é uma espécie nova, ou descartar. Se a foto ficou ruim, ele descarta. Se for uma espécie nova, ele pode catalogar. Como ele vai saber se a espécie é nova? Eles não falaram para pôr esse botão, mas eu tive a ideia de botar um botão aqui de consultar catálogo, onde ele vai ter as imagens das baleias, para ele ver se essa cauda já é de alguma conhecida ou não, para ele poder catalogar a espécie nova. E a equipe de programação até fez aquele vídeo que eu mostrei aqui, que estava lá no WhatsApp, eles fizeram com esse sprite da baleia e esse cenário, e os pássaros voando, porque no vídeo que eu mostrei para vocês, aqui eu coloquei os passarinhos voando, tal, fiz bonitinho, eles colocaram lá, só que a cauda lá estava parada, ela só ficava indo e voltando parada, mas não aparecendo igual no vídeo, porque era só um teste para mostrar na reunião. E finalizando aqui o último cenário, então ele vai entrar numa casinha de Ushuaia, e eu desenhei aqui a casa, o cenário, que começou dessa forma aqui, ó. Ela começou assim, mas com a marcação, ó, de onde ia ficar os elementos da casa. Ó, a portinha aberta, aqui é sprite, para eu ter ideia da proporção, eu joguei a sprite do protagonista. O piso, eu desenhei o visual dele meio procedural, para se precisasse aumentar a casa, ó. Todas as madeirinhas, ele está em alta resolução no jogo, que aqui a madeira eu exportei ele assim, procedural, mas eu desenhei a madeira tábua em altíssima resolução. E aqui, ó, a evolução da casinha, ó. Ela estava assim.
Aí eu fui fazendo, ó, as paredes aqui, os detalhes de contorno, a janelinha. Aí eu comecei a colocar alguns elementos e fazer um sombreamento. E aqui a versão final. Deixa eu ver se essa é a final mesmo. É, essa aqui é a final. Porque ainda coloquei depois uma mesa, ó. E aqui uns quadros, ó. Essa aqui é a versão final. Coloquei textura na parede, que aqui, por exemplo, ainda não estava texturizado. Aqui a parede já tem textura. Ó, aqui é o piso. Então, se a gente olhar essa casinha aqui que eu desenhei, ó, que é esse cenário aqui da casa interna de Ushuaia, tudo de madeira, porque como eu falei, a madeira ela endurece devido ao frio, e ela é bem detalhada mesmo, ó. Desenhei sombra em tudo, o fogo aqui na lareira que vai ser animada, desenhei aqui a lareira, desenhei a estante de livro, eu vou mostrar o processo criativo, vocês vão ver que tem passo a passo, desenhei poltrona, a poltrona eu desenhei metade dela, aí eu flipei horizontalmente, ela é simétrica, por isso que parece que tem um diabinho. Parece um demônio aqui, ó. Dois chifrinhos, olhinhos, uma boca e um gato, sei lá. Uau! Vai entrar lá para aquelas coisas de qualquer mensagem sobrenatural e tal. Aqui, ó, o pássaro que eu desenhei, o albatroz, coloquei num quadro. E eu coloquei o pinguim num outro, ó, desenhei o vaso com contorno para dar um estilo e destacar mais, ó. Tem um pinguim nesse quadro. E eu coloquei o abajur e tudo tem efeito de sombra e luz, ó. O personagem ele reage, aqui brilha por causa da luz do abajur e a sombra vem para essa direção. Depois um tapete, ó, ele também reage a sombra e luz, ó. A cadeira também tem iluminação, ela vem para cá sombra. Não sei como que eles vão resolver isso na programação, se manterá assim. Aqui a luz vem daqui, então vem para cá, a sombra do protagonista também bate aqui, incende a luz, ela vem para cá. Já o mentor que está em cima, ele também está sofrendo mais efeito dessa luz, porque a intensidade é maior do que a da janela. Então ele ilumina aqui, está meio amarelinho, e a sombra vem para cá, e ó, a poltrona reage à luz da janela. Aqui tem o sol, aqui tem o glaciar, que dá para enxergar da janelinha. Esse foi um dos primeiros cenários que eu desenhei, foi essa casa, ó. Então beleza, ó, esse foi o primeiro cenário. E agora, acabando aqui, eu tenho que fazer a tela de início, vai ter tudo acessível a deficiente auditivo, visual, enfim. Vai ter tudo sinais auditivos, eu vou ter que colocar alguns símbolos, alguns elementos. Terminando a cabine aqui, ainda tem que saber o nome do jogo, para na terceira entrega fazer logo e tudo mais, mas agora eu já estou começando a fazer o logbook, que é o caderninho de anotações que eles vão ter. Então estou fazendo aqui o design geral. Como eu disse, só para não esquecer, o vídeo que a equipe de programação mostrou na reunião com o meu sprite da baleia já aplicado, eles não me enviaram, por isso que eu não estou mostrando aqui, né? Só para complementar. Então aqui tem o caderninho, a caderneta, o logbook, eu desenhei aqui os arames, ó, torcidos, não é reto, ele é torcido para dar perspectiva. Os furos, eu ia fazer em brochura, mas eu vi que o logbook que me mostraram na reunião, ele era em espiral. Aqui tem uma textura de couro, ó, dá para ver aqui uma textura. Isso aqui eu fiz ontem rapidinho de noite, esse grid. Informação 1, 2, 3, 4, não sei o que vão colocar aqui. Não vai ser info 1, vai ser tipo dia, horário, temperatura, tal. Vão vir imagens. Hoje eu vou fazer algumas imagens aplicadas do logbook, que daí no próximo episódio aqui do documentário eu mostro. E para finalizar, vamos aqui em processos criativos. Eu tinha mostrado no primeiro vídeo os processos criativos dos animais, que é alguns prints que eu fui fazendo da tela, ó, mostrando que realmente é tudo desenho, ó, com pincel, não é nada pego pronto da internet, ó. Eu estudei a anatomia dos animais, ó, dá pra ver até aqui, ó, a separação da asa, ó. Então aqui é o processo criativo, algumas telas de Photoshop mostrando aqui a criação dos animais. Aqui nem tava ainda a cabeça pronta, ó. Então aqui, ó, alguns processos criativos dos animais, ó, tava desenhando a asa do albatroz, que a asa eu fiz estilo o que eu fiz com a cauda de baleia, o deforme, para ir fazendo a asa e ir dobrando, enfim, ó, a baleia aqui, a jubarte, ó, ela estava aqui sem textura, aqui ela já está mais texturizada. Aqui o petrel, ó, o começo da jubarte, enfim, está fora de ordem. Esses são dos animais. Do cenário da Antártica, eu tenho alguns prints também, ó, que eu mandei, então para vocês verem, ó. Ó, começou assim, eu achei que eu estava muito vazio, muito claro, muito branco, por isso que eu fiz um segundo nível aqui, um segundo andar,
coloquei o acampamento, coloquei uns gelos aqui, um lobo marinho em cima de um iceberg, ó. Aqui eu já estava colocando alguns elementos, ó. Aí eu tirei prints detalhados aqui do cenário da Antártica. Aqui é aquele geral que eu ponho os sprites para mostrar como fica, né? Tá aqui, ó. Alguns prints detalhados do cenário final, também printado. Aqui, ó, o lobo marinho aqui em cima do iceberg. São todos os animais que eu desenhei. Só que, obviamente, a equipe de programação e conteúdo vai decidir a melhor posição para esses elementos. Mais ou menos esse aqui vai ser o aspecto da câmera, de tamanho, se eu não me engano. A proporção vai ser mais ou menos nessa simulação que eu fiz aqui, nesses prints que vocês estão vendo. Aqui é do cenário da Antártica, a gente tem da casinha. Ó, o processo de criação. É interessante mostrar esses processos, porque fica um documentário bem completo, né? Aqui, ó, a casinha estava assim, aí ela final, versão semifinal. Ó lá a estante, ó, desenhei ela e tem ela em PNG, ó, aqui as camadas todas, as layers. A estante, aqui a casa finalizada, aqui o começo da estante, ó, desenhei primeiro toda a base da estante, texturizei toda ela, para depois colocar aqui os livros, desenhar, fui mudando as cores deles, enfim. Ó, a casinha mais ou menos. Pronto, ó, olha aqui, ó, o chão. Tá vendo? As madeiras, elas estão desenhadas em alta resolução. Isso aqui é 110% do tamanho. Então, cada tábua é aqui e esse corte, ele encaixa aqui para poder fazer procedural. Então, essa distância é metade dessa, essa é metade dessa, para um embaixo do outro formar esse vão. Bem como aqui vai ser metade do vão desse aqui também, ó. Essa distância, aqui é metade, aqui é outra metade. E isso aqui encaixa certinho para poder fazer aquele piso que eu mostrei. Aqui é uma foto que eu tirei do computador, da tela. Olha lá. Aqui é uma foto. Tem um vídeo que eu gravei e mandei no WhatsApp também, mostrando as sprites das asas do albatroz batendo. Mas eu não vou passar ele aqui porque eu já tinha mostrado no outro documentário. Eu refiz ele aqui, que foi só para mostrar para a equipe, né? Aqui o cenário do navio, ó, processo de criação também, ó. Todas as layers abertas aqui no Photoshop, para vocês poderem ver no software. Como eu não vou conseguir abrir o PSD aqui, ó, as réguas, os grids de medida que eu usei para fazer essa vista ortogonal, que é praticamente um desenho técnico industrial, né, para fazer esses cenários, ó. As sprites. Aqui já é ele aplicado no cenário da Antártica, né? Esse sprite aqui, ó. Então, aqui estão as réguas que eu usei. Ó, aqui são os prints do navio. Tem do cenário de Ushuaia também, ó, para mostrar aqui para vocês. Ó, aqui alguns prints que eu fui tirando, ó, do processo de criação, ó, o hotel quando eu comecei a desenhar. Aqui, ó. Ó, a casinha sem muita textura, ó. Tava numa fase mais inicial. Aqui a floresta petrificada, o glaciar lá atrás, ó. A casinha meio que pronta já, separada. Ó, o começo da casinha do hotel. Ó lá, aqui é o começo, ó, só tava fazendo a parte da janela. Aqui a casinha já meio pronta. Aqui o hotel de outra cor. Não tá em ordem esses prints. Olha só quanto grid para medir as proporções, quantas réguas para medir esse grid aqui, as proporções dessa casa. Por isso que é legal mostrar esses prints de processo criativo. Aqui a gente já tinha duas, que ela meio que ela flipada, ó, que depois eu fui fazer a torre. A torre eu peguei metade daqui, peguei aqui, ó, metade, flipei e peguei, ó. Na realidade a torre, eu lembro, acho que eu cortei aqui, ó. Cortei essa parte e peguei essa do telhado e encaixei para cá. Eu diminuí, tirei uma janela e diminuí aqui para poder fazer a torre, para reaproveitar. Porque se eu cortasse aqui metade e flipasse, não ia bater a telha. Então eu reaproveitei. Foi assim que eu fiz essa torrinha, ó. Ela é isso aqui, só que essa parte aqui já vem essa e entra. Foi assim que eu fiz esse telhadinho aqui menor, reaproveitando, ó. Aqui a parte do navio que tá lá embaixo, que eu colei, ó. Começo da casinha, ó. Só os primeiros traços do telhado. Dá muito trabalho. Ó, um detalhe do telhado dela. Ó, quando eu comecei a fazer outra casinha, são gradientes em diamante. Pra fazer
textura, ó, todos os grids de medida para fazer essa casa. Esse daqui tá errado, essa tela. Ó, o começo da, desculpa, tosse, gazinho. Ó, o cenário, um print geral, as réguas de novo, mais umas partes do cenário. Se eu não me engano, eu tenho um print aí do processo de criação das telhas que eu tinha feito das bolinhas, ó. Deixa eu ver, acho que não tá por aqui, mas eu tenho ele no WhatsApp aqui. Quer ver, ó? Dados do contato. Vou colocar aqui, mídia. Para vocês verem que a telha, ela, como que eu fiz a telha? Elas são vários círculos sobrepostos que formam o telhadinho. Então é uma gambiarra que eu fiz para fazer um reaproveitamento. No Photoshop, quando a gente faz esse tipo de... Aqui, ó. É esse print aqui que faltou, ó. Ó. Essa é a telha, ó. Um monte de bolinha. E depois eu fui lá, vou até salvar aqui a imagem, ó. Na pastinha, ó. Processo criativo, cenário de Ushuaia, ó. Salvar aqui. Ó, o telhadinho, como que faz, ó. Tá vendo as bolinhas? Então tem muita gambiarra que a gente tem que fazer no design. Não, tá aqui, ó, tá salva, ó, acabei de salvar ela aqui, falar já tava na pasta, mas é porque eu salvei agora. E aqui dos personagens também, ó, do Shracter, que eu tinha mostrado meio que no outro vídeo, ó. Eu vou ter que desenhar em alta resolução assim todos os mentores. Olha, ele carequinha, porque faltou, aqui eu tava, porque assim, essa cabeça vai se manter para todos, na realidade vai mudar o gorro. Aqui ele em pixel art, porque cada um, ó, essa estrutura da cabeça é a mesma do outro, para facilitar, que é a mesma da protagonista, que é a protagonista no começo, as sprites de movimento do mentor, ó, bem no começo, aquela arte em alta resolução, ó. Aqui um frame dela fazendo a foto, que eu fui jogando várias formas em opacidade para aparecer o flash, e aí vem uma piscada branca depois na tela, ó. Então esse aqui são do Charles. E aí aqui, ó, cenário de Ushuaia. Como eu falei para vocês, também tem aqui, ó, todo o processo criativo. Então eu sempre coloco os prints. Esse aqui é o inicial, ó. Primeiro print aqui do telhadinho amarelo. E assim, é uma cidade e a câmera ela vai estar bem aproximada, ou seja, não vai ter tanto problema. O cenário ele vai ficar grande na resolução, porque muito desse game são puzzles. Vão ter quebra-cabeça, missão. Então é muita coisa que vai rolar. A gameplay dele, a hora, ela vai ser bem completa para poder gerar todos esses desafios, esses designs, né? E é um jogo educativo, né? Que tem esse caráter educacional de aprendizado. Então é uma coisa bem positiva, né? Fazer esse tipo de trabalho. É sempre uma alegria participar de projetos assim. E para finalizar, ó, vamos voltar aqui em cenários, pegar aqui a Ushuaia e mostrar a casinha em alta resolução também. Essa tá em tamanho real, ó a resolução real da casinha, ó. Ela é enorme, ó, tá em altíssima resolução. Lembra que no vídeo anterior eu mostrei as sprites dos pássaros e dos animais, do leão, também estava assim, uma resolução absurdamente alta. Então tudo em alta resolução. Essa aqui, ó, também, ó, altíssima resolução aqui. Porque é para garantir. Depois, obviamente, quando eu mando para a equipe de programação, eu tenho que diminuir, porque senão o jogo vai pesar gigas. E também vai travar lá o Unity, vai dar problema, né? Então obviamente eu diminuo. Aqui o cenário Ushuaia. Deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa para mostrar. Aparentemente é isso. Aqui, ó, cenário Ushuaia. Eu tentei fazer ele desse tamanho e depois eu tive que ampliar. E aqui eu tenho em alta resolução o hotelzinho. Enquanto ele carrega aqui, como eu falei, não vou abrir as artes aqui no Photoshop, senão vai pesar muito. No próximo vídeo eu mostro o que foi feito a partir de então. E aí fica um documentário bem completo sobre esse processo de criação e desenvolvimento de um jogo. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante, enquanto carrega aqui a imagem. Que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like maroto, curtindo o vídeo, se inscrevendo, interagindo nas redes sociais. Afinal, sua ajuda e participação são extremamente importantes para nós. Não deixe de acessar stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos. Deixa eu checar se está gravando, tá? Então é isso aí.
eu vou ficando por aqui. Até a próxima, que eu me despeço. Eu fui, mas antes do tchau, tchau, vou fazer um corte no vídeo para quando a imagem terminar de carregar aqui, já volto. Pronto, nem precisou, já carregou. Quando eu falei já volto, carregou, vamos aproveitar. Aqui, ó. O hotel, olha o tamanho da resolução, as bolinhas que eu fiz com sombra interna, inner shadow e inner glow, brilho interno. Tem que fazer algum ajustezinho aqui, ó, um defeitinho, mas também vai ser tão pequeno isso no cenário que ninguém vai enxergar, mas tudo em alta resolução. Aqui já tem textura de madeira, igual o barco, quando vem aquele primeiro plano vendo as caudas de baleia, ele tem uma textura na madeira. E obviamente, quando eu desenhei o cenário aqui do barco, navio cenário, eu também quis fazer essa textura para ficar perfeito aqui, ó. Se você olhar nas madeiras dos beirais, da proa, da polpa do barco, também é texturizado, porque aí fica um processo criativo mais interessante. Alguma coisa parou de funcionar aqui, espero que não tenha sido meu vídeo. Não, o vídeo está gravando. Fazer gravação em computador que já está estrangulado é fogo. Então eu coloquei aqui os efeitos de madeira porque você tem que ter uma congruência no level design. E pode parecer, aparentemente, que essa parte aqui, ó, fechar a janela, que essa parte aqui não dá para o personagem caminhar, mas na realidade dá sim, porque, por exemplo, em Ushuaia, ele vai passar atrás dos prédios, o prédio não é sólido, sólido é só a base do prédio. E aqui no navio vai ser da mesma forma, ele vai conseguir passar atrás daquela parte que tem vidro. Então aqui, ó, para finalizar o vídeo, ó, tem textura amadeirada aqui tá bem clarinho, mas ó, tem textura de madeira em toda essa parte, ó. Tem algumas caixas, containers. E aí o personagem parece que aqui não tem acesso, mas ele pode passar aqui nessa área. Porque senão ia ficar muito espremido para colocar muitas coisas ou ia perder proporção. Essa largura tem que ser praticamente essa, né? Ó. Aqui, ó. Embora o Zodiac, que é o navio, ele tem uns guindastes laranja, eu não coloquei os guindastes para não pesar a arte. Talvez eu arrume a perspectiva, eu tire isso e volte a deixar o barco assim, ó. Acabar aqui do que deixar igual ele estava na primeira versão, ó. Sem essa parte, acho que essa perspectiva até mais adequada. Eu vou fazer o ajuste. Então é isso aí, coloquei aqui um salva-vidas que eu desenhei aqui. Até a próxima, aqui eu me despeço e eu fui. Tchau, tchau.